e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Amém, povo de Deus? Nós precisamos entender que a palavra de Deus é fiel, que a palavra de Deus é o que importa para nós, e a palavra de Deus está nos orientando, nos ordenando a confiar no Senhor, a entregar tudo nas mãos de Deus e descansar nele, porque no mais Ele sabe perfeitamente o que deve fazer. Amém, povo de Deus? Nós não sabemos, então nos resta entregar tudo nas mãos do Senhor. Isso deveria ser as primeiras atitudes nossas, mas infelizmente muitos estão deixando isso por último, e estão sofrendo, mas a palavra do Senhor diz que nós não devemos nos indignar por causa dos malfeitores e confiar em Deus. Amém? Diga para quem está perto de você assim, ó, sempre com seu olhar em Deus, no autor e consumador da nossa fé. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos por um instante, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos e te adoramos na beleza da tua santidade. Te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando, de estarmos na casa do Senhor, mais uma oportunidade que o teu Espírito está nos mostrando o que devemos fazer, o que temos que fazer, que é entregar a nossa vida aos teus cuidados, é entregar a nossa vida aos teus cuidados, é não se importar, é não se indignar com os malfeitores, mas é confiar em Ti, Senhor. Essa tem que ser a nossa atitude, confiar no Deus Todo-Poderoso, no Deus que sabe todas as coisas, no Deus que não perdeu o controle de nada. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui, para nos alegrarmos em Tua presença, para nos alegrarmos como igreja, como família do Senhor, nos alegrarmos com a Tua palavra, nos alegrarmos, ó Deus, cantando, louvando, adorando aquele que vive e reina para todo sempre. E a igreja diz amém, amém, queridos. Coloca a sua Bíblia aí no banco, diga para quem está do seu lado assim, ó, vamos adorar ao Senhor, vamos, descruza o braço aí, amém? Hoje nós estamos com a presença, mais uma vez aqui, do nosso querido Mateus Bini, nosso sanfoneiro. Nós estamos quase segurando ele aqui, irmãos. Eu quero convidar você a adorar a Deus conosco, mas ó, é para você cantar com a gente, tá bom? Amém? Diga assim comigo, a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz assim, ó, está alguém entre vós alegre? Cante louvores ao Senhor. Vamos cantar? Então vamos. Vai. Ó, faz assim, ó.
Isso. É para cantar, irmão. Solta a voz aí agora, hein? Ó. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Mais uma vez, glória, glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Cantem glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. Inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Amém, queridos. Que Deus abençoe sua vida. Podemos assentar. Quero convidar aqui o pastor Flávio, que vai ministrar uma palavra ao nosso coração. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos e irmãs, glória a Deus, aleluia. Vocês estão bem, estão felizes com Jesus? Que bom é louvar o Senhor, amém, irmãos? Eu acho interessante a frase dessa canção, que é uma frase bíblica: ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. Sabe, as pessoas que declaram isso e o fazem com fé, porque justamente a sua fé está caminhando numa perspectiva diferente. Diferente do que os seus olhos veem, diferente do que nós vemos. Aliás, Romanos capítulo 8 diz o seguinte: que diremos, pois, à vista destas coisas? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Quantas coisas você tem visto? E o que você pode dizer delas? O texto continua: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós. Aí tem gente que sabe.
Se Deus é por nós, é caminhar em outra perspectiva, é ou não é, irmãos? É caminhar em outra perspectiva, porque nós não somos deste mundo. Vamos fazer aquele exercício de novo? Só essa vez, tá? Olha para quem está do seu lado, com uma voz bem sinistra, você vai dizer assim: eu não sou deste mundo. Mas com uma voz bem sinistra mesmo: eu não sou deste mundo. Mas, irmãos, nós não somos deste mundo. A nossa pátria não é deste mundo, né? Nós temos uma pátria e é nossa pátria celestial. Então, é claro que essas coisas, as coisas que temos visto, nos entristecem no primeiro momento. Mas voltando aqui para o que diz Romanos, que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do que vai acontecer, ou seja, do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso. Diga: meu Senhor. Dê um aplauso a Ele. Diga glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu penso, irmãos, que pelo fato de caminharmos dentro dessa perspectiva, é tempo de Deus suscitar os valentes. Os valentes do Senhor nessa geração devem sempre, em todas as gerações, tiveram que andar em outra perspectiva. Não na perspectiva daquilo que a gente vê, mas em outra perspectiva. Porém, diante das coisas que nós temos visto e sabendo o que está acontecendo com muitas pessoas, nós precisamos fazer algo. Precisamos repreender e renunciar todo espírito de timidez ou covardia. Como que os valentes suscitam? Diante das circunstâncias adversas. É diante das lutas. É diante das guerras. Nenhum soldado prova sua valentia se não tiver uma guerra. E nós estamos em guerra. E como eu digo sempre, só quando chegarmos no céu é que acaba. E pode ser que ainda tenha mais uma depois. Então só quando chega no céu, nós estamos em guerra. Estamos em luta, porém nós, os valentes de Deus, nós lutamos em outra trincheira. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados, potestades, contra as forças dominadoras deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, ou seja, é no mundo espiritual. Eu penso que aos valentes de Deus se aplica essa palavra: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem que nos amou? Cristo Jesus. Deus nos amou. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, eu penso que o título de valente de Deus se aplica dentro dessa verdade aqui. Somos mais que vencedores por meio daquele
que nos amou, ou seja, através daquele que nos amou, daquele que morreu na cruz em nosso lugar, que derramou a sua vida, o seu sangue, e estabeleceu por meio do seu sangue uma nova aliança conosco, uma aliança superior à aliança do Antigo Testamento, uma aliança agora que não apenas cobre pecados, mas remove os pecados, pois João dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, é aquele que remove o pecado. Esse mesmo sangue é o que nos coloca, nos dá acesso ao trono da graça. Veja, a nossa perspectiva de vitória, de vencer, ela tem que caminhar em outra dimensão, a dimensão do que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário, porque é por meio dele que nós somos mais que vencedores. Não é por meio daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é por meio dele. Esse é o primeiro passo. É claro que existe algo a ser feito, e é claro que existe coisas que nós não devemos fazer, mas precisamos entender isso. Primeiramente, entender isso, para poder então renunciar a qualquer espírito de covardia ou de timidez que possa querer nos alcançar. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 6 ao verso 7. 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 6 ao verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: por esta razão, pois, te aconselho, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo escrevendo para Timóteo, está falando para ele: olha, eu te aconselho que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Reavives. Verso 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, algumas traduções dizem timidez, mas de poder, amor e moderação. Poder, amor e moderação. Deus não nos deu espírito de covardia. Não há lugar para covardes no reino de Deus. E eu vou mostrar isso para você lá em Deuteronômio, no capítulo 20, desde Deuteronômio, capítulo 20. Deuteronômio, livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, capítulo 20, do verso 1 ao verso 9. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, o nome Deuteronômio significa repetição. Depois que Moisés, no momento em que Moisés estava transferindo a liderança do povo, né, a sua liderança, a sua posição de liderar o povo de Israel para Josué, ele escreve então Deuteronômio, que significa repetição. Então tem muitas coisas aqui que ele vai ressaltar das coisas que ele já tinha orientado a nação, ao povo de Israel. Uma dessas orientações que ele repete, que ele renova, é acerca da guerra. Então aqui no capítulo 20 de Deuteronômio, Moisés vai falar acerca da guerra. E olha só o que ele diz: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos, e carros, e povo em maior número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te faz sair da terra do Egito, está contigo. Veja, olha só que situação. Deus está falando assim para o povo, que breve vai adentrar a terra prometida. Dentro de alguns anos, esse povo vai entrar na terra prometida, talvez aproximadamente 40 anos mais, fora os 40 anos que eles peregrinaram no deserto. Agora eles estão se preparando para entrar na terra prometida. Então Moisés está falando para ele: vai ter guerra, vai ter conquista, vai ter que conquistar a terra prometida, ou seja, vocês vão entrar em guerra. E quando vocês chegarem lá e virem cavalos, ou seja, um exército de todo o seu aparato, mais forte do que vocês, em maior número do que vocês, ele está dizendo: não temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Verso 2 diz o seguinte: quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Veja, não mandou nenhum general, é o sacerdote.
O sacerdote se adiantará e falará ao povo, dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja, a luta, a batalha, não sei qual que diz na sua Bíblia aí, a peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco para pelejar por vós, contra os vossos inimigos, para vos salvar. Olha que palavra poderosa, que promessa poderosa. Veja, nós somos valentes, nós caminhamos em outra perspectiva, a nossa perspectiva não é, a nossa trincheira de batalha não é contra os homens, contra as pessoas, a gente luta em outra dimensão, na dimensão espiritual, em oração, em intercessão, a nossa batalha é espiritual, mas aqui ele está dizendo que, apesar de tudo isso, é o Senhor que vai à frente. Quando vocês saírem para pelejar, é o Senhor quem peleja por vocês, é o Senhor que vai batalhar as suas batalhas. É assim sempre, em todo momento. É por isso que fazemos as coisas em nome do Senhor, não em nosso nome, em nome de uma igreja, de uma entidade, de uma convenção ou de uma pessoa. Nós fazemos isso em nome do Senhor Jesus, porque Ele que vai à frente. Ele diz assim, verso 5, os oficiais falarão ao povo dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a consagre. Qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a desfrute. Qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual o homem medroso e de coração tímido, ou seja, covarde, vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta com o seu coração. Isso é sério. Nós estamos vendo aqui 3 situações: o cara que edificou uma casa, o cara que plantou uma vinha e o cara que se casou, ou seja, que ficou noivo, na verdade. Esses 3, cada um tinha uma preocupação. Ele está falando: alguém construiu uma casa e ainda não desfrutou dela? Volte, vai desfrutar da sua casa. Você plantou uma vinha e ainda não comeu nem uma uvazinha? Volte, vai esperar frutificar e comer da sua uvinha. Você ficou noivo, está desposado de uma mulher e ainda não a possuiu? Volte, para que o outro não possua. Mas na verdade, o problema não está nas coisas, mas está no coração desse cara que vai para a guerra. Porque ele vai para a guerra e o seu pensamento está lá, está na casa que ele edificou, está na vinha que ele plantou, está no noivado, no casamento que não se consumou ainda. Então a cabeça dele está em outro lugar, está pensando nas coisas que estão lá e não na guerra em si. E a Bíblia nos orienta também a não nos distrairmos com as coisas deste mundo, desta vida. Tem o 4º caso, que é o de coração tímido ou covarde ou medroso. Não vá, e não vá para quê? Para que o coração dos seus irmãos não se derreta com você. Vê que medo e covardia contamina. Medo e covardia contamina. É assim, está todo mundo animado para fazer um mutirão. Lá na igreja, vamos levar os equipamentos lá para a salinha lá, para outra sala. Bora. E aí, você vai? Vou não. Mas não vai por quê? Vou não. Quer saber? Eu também não vou não. Tem muita gente lá para ajudar o pastor. Quinta-feira, culto da vitória. Vamos. E você vai? Vou não. Ué, mas por que não? Tem jogo do Flamengo. Quer saber? Vou também não. Não vai, irmão. Não vá para a guerra. Medo e covardia
não faz parte do vocabulário do reino de Deus. Não faz parte. É coisa para quem tem coragem mesmo, para quem é valente. Para quem é valente. E os dias que se seguem vão mostrar isso para nós cada vez mais. Não tem expectativa nesse mundo. Esse mundo jaz do maligno. Não tem expectativa nesse mundo. As coisas vão piorar. O funil está apertando. E cada vez mais nós vamos ver que Deus não quer que a sua igreja seja covarde, tímida. Não combina com vitoriosos. Não combina com vencedores. Não combina com os valentes. Em Mateus capítulo 8, verso 26, tem o episódio lá da tempestade. Os discípulos estão no barco, Jesus está no barco com eles, vem uma tempestade, Jesus está tirando uma soneca, e no meio daquele furdunço lá, água para todo lado, Jesus dormindo, não sei como é que dorme, mas Jesus dormiu, no meio daquela confusão toda, e eles desesperados, com medo de perder a vida, vão lá, acordam Jesus e dizem assim: Senhor, nós estamos aqui para morrer, o Senhor está aí dormindo. Aí Jesus diz o que para eles, irmãos? Jesus se levanta e diz o quê? Porque sois tímidos, homens de pouca fé. Jesus está falando assim: por que vocês paralisaram? Que a timidez, o medo paralisa, ou faz você recuar. Por que vocês são tímidos? Jesus está fazendo uma cobrança, irmãos, presta atenção. Jesus não está assim: uai, por que vocês são tímidos? Não, Jesus está cobrando. Por que vocês são tímidos? E Jesus não cobra algo que não ensinou. Deus não é injusto de cobrar algo de nós que não nos tem ensinado. Por isso, a quem muito é dado, muito será cobrado. Jesus não vai cobrar algo que ele não tem ensinado para os discípulos, e ele ensinou os discípulos. Os discípulos viram morto ressuscitar. Os discípulos viram pão multiplicar. E nesse momento ali do barco ali, cobra deles, porque sois tímidos, e acaba com a timidez naquele momento. Todos ficam ali. É porque Deus não nos chamou com espírito de timidez, de covardia. Apocalipse capítulo 21, verso 5. Apocalipse 21, verso 5. Destaque para o verso 8, tá? Eu vou ler do 5 ao 8. Quero destacar o verso 8. Apocalipse 21, de 5 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor. Aleluia. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, o reino de Deus não cabe covardes. Se nós cremos que estamos a cada dia nos aproximando da volta do Senhor Jesus, que nós não sabemos quando, e se não for na nossa geração, temos que preparar a geração dos nossos filhos e netos, porque a fragrância do perfume de Cristo está cada vez mais forte. Nós temos que ser uma geração de valentes para prepará-los, porque só valente gera valente, de vencedores. Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte é a morte eterna, é a separação eterna
é a condenação eterna. Esse é o lugar dos covardes. Os valentes não negociam a sua fé. Os valentes não negociam a adoração. Os valentes não negociam o estar na presença de Deus. Os valentes não negociam o buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Os valentes não relativizam a guerra espiritual que nós estamos enfrentando nos nossos dias. Os valentes não andam na perspectiva desse mundo, mas andam por fé, vivem por fé, têm os olhos da fé, contemplam as coisas que são espirituais e não as que são terrenas, porque as espirituais são eternas e as terrenas são passageiras. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus não passa. Ela é eterna, ela é fiel, ela é verdadeira. Ela se cumpriu, se cumpre e vai se cumprir. Porque ela é como Deus, ela é Deus, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, e Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele não muda, Ele é fiel. No reino de Deus, irmãos, não há lugar para covardes. Irmãos, já me lembrei aqui de uma dezena de exemplos, mas eu só tenho mais 5 minutos. Já me lembrei da seleção, do concurso público que Gideão fez para ser os valentes de Deus os valentes que iam vencer os midianitas. E aí arrumaram lá quase 20 mil homens para guerrear contra os midianitas. Deus falou: é muita gente, tira aí um bocado aí, quem for covarde vai embora. Foi assim? Quem for covarde vai embora, quem está com medo vaza. E foi saindo, e foram ficando poucos. O último processo seletivo foi assim, ó. Deus mandou eles beberem água. Aí eles viram água. Aí Gideão falou assim: vamos lá, vamos beber água. Eles correram tudinho para beber água. Alguns se abaixaram e lamberam a água igual cachorro. Outros fizeram o seguinte, ó. Eles fizeram mais ou menos assim, eles se ajoelharam. Eu tenho que falar porque está gravando, tá, irmãos? Então, eles se ajoelharam, pegaram a água com as mãos e trouxeram até a boca. Olha a diferença de quem se abaixa. Dizem que quem se abaixa mostra o que não deve. Aí eles fizeram mais ou menos isso. Além de não mostrar o que não deve, eles perderam a visão. O guerreiro é sempre ligado. O guerreiro está sempre atento no que está acontecendo ao seu redor. O valente não dá bobeira. E nós não podemos vacilar. O que aconteceu? Sabe quantos que beberam água, trazendo a água até a boca? 300. E com esses 300, Deus efetuou grande livramento ao povo de Israel. Deus imprimiu uma grande derrota aos midianitas, com 300 valentes. Mas o que eu mais gosto mesmo de todos os valentes, a Bíblia fala muito dos valentes de Davi. E eu já compartilhei isso aqui na semana de oração. Quem esteve aqui me perdoa, mas eu vou falar de novo porque eu acho legal demais. Eu acho tremenda essa passagem. O pastor até mencionou ela esses dias aí no culto, rapidamente, mas eu gosto muito de Samar, ou Sama, ou Samar, não sei como você chama aí, mas a Bíblia fala a respeito dos valentes de Davi. E eu considero, irmãos, os valentes de Davi como valentes de Deus, porque Davi ensinou a esses homens os preceitos do Senhor. Antes de servir a Davi, eles também serviam ao Senhor. 2 Samuel capítulo 23. 2 Samuel capítulo 23. Vamos ler rapidamente só até chegar a Samar. E se você quiser beber um pouco mais dessa passagem, do que fala sobre Samar, dos valentes de Davi, você lê o livro do pastor Jorge Linhares, chamado O Campo de Lentilhas. Pequenininho, uma brochurinha, uma mensagem, na verdade, não é uma mensagem, uma brochurinha, bem fininho, pequenininho, chamado O Campo de Lentilhas. Igreja Batista de Getsemane, você vai encontrar lá.
na internet, tem um livro do pastor Jorge Linhares chamado O Campo de Lentilhas. Provavelmente deve ter até vídeo e outras coisas já hoje em dia. Mas eu li isso há muitos anos atrás, essa passagem me impactou. Verso 8, capítulo 23 de 2 Samuel, verso 8. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Verso 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Verso 11. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou o grande livramento. Nessa época, Israel e os filisteus era mais ou menos igual cachorro vira-lata. A relação deles era igual de cachorro vira-lata. Israel era o cachorro vira-lata. Sabe aqueles cachorrinhos chatos que você vai chegando perto e de longe já vem perturbando a sua vida, arranhando os dentes, runindo. Aí você bate o pé, ele sai. Olha, assim era Israel. Batia o pé, os filisteus batiam o pé, Israel vazava. E numa dessas, Israel estava fugindo. Aí passou pelo campo de lentilhas. Mas na hora que os filisteus estavam vindo atrás dos israelitas, Samá puxou a espada e disse: aqui não. Sozinho talvez, para nós. Não sei o que os filisteus viram, talvez viram uma milícia de anjos, não sei o que eles viram. A Bíblia não diz o que eles viram, só diz que Samá se pôs no meio deles, levantou a espada e disse: aqui não, aqui não. E eu disse para os irmãos aqui na oração o seguinte: eu não gosto de lentilhas. Se você gosta, parabéns para você nesta data querida, mas eu não gosto de lentilhas. Não é que eu não gosto, se tiver eu como, mas lentilha é um trem que não tem gosto, irmão. Para mim não tem gosto nenhum, entendeu? Para mim, para você, beleza, glória a Deus, aleluia. É tanto que o pessoal só vende lentilha no final do ano, para dar sorte, né? O pessoal põe no arroz, para dar sorte, para dar dinheiro. Tem um pessoal meio esquisito que faz essas coisas assim. Tudo bem eles lá, mas tem gente que come lentilha para dar dinheiro, verdade, estou falando. Não dá nem para dizer que eu não gosto, porque eu acho que não tem gosto nenhum. Então, por exemplo, lentilha para mim pode ser algo insignificante, para você pode ser algo sensacional, beleza? Ok? Beleza. Mas a lentilha tem um negócio interessante aí nessa história, que a lentilha, o que é para mim insignificante, para Samá não era. Para Samá é aquilo que Deus deu para ele. Muitos estão dizendo assim: Brasil, esse país não serve para nada, essa porcaria. Pode ser significante para você, mas para mim não é não. É o lugar que Deus me plantou aqui, ó. A sua casa, você pode olhar assim: oh meu Deus, essa casa não é uma casa, mas é o que o Senhor te deu. Você mora de aluguel, é o que o Senhor te deu. Você olha para a sua família e diz assim: não é a melhor família do mundo. Aliás, nem está no ranking das melhores, mas é o que o Senhor me deu. Inimigo não entra aqui não. Seus estudos, você olha assim: estou fazendo porque é o jeito, é o que tem, que eu quero, não dá, não tenho dinheiro, é o que o Senhor te deu. Inimigo não entra aqui não. O mal está cercando, é um tempo de trevas que nós estamos vivendo, quer pegar a sua família, quer te destruir, quer minar a sua fé. Levante-se aí e diga assim: ó, isso aqui entra não, deixa não. Você é valente de Deus, você é um valente de Deus. Você não precisa de exército, você tem um exército. Tem exército de anjos, tem exército de irmãos que intercedem, tem exército de irmãos e irmãs que estão passando pelo mesmo problema que você, até pior. Minha igreja é isso, minha igreja é aquilo, minha igreja é assado, meu ministério é isso, meu ministério é assado, o que eu faço é isso, o que eu faço é assado. Levanta, irmão, levanta a espada. Se a lentilha aí
Se a sua casa é um campo de lentilhas, se a sua família é um campo de lentilhas, se as pessoas olham para você e veem isso aí é um campo de lentilhas, algo insignificante, não serve para nada, para você sim, é o que Deus te deu. Então levanta e vai guerrear em nome de Jesus, que você é valente de Deus, amém? É assim, coloca as suas causas diante de Deus, coloque sua família diante de Deus, levante-se em nome de Jesus, seja um valente, seja uma valente de Deus. E eu estou falando aqui, não é retórico não, levante-se mesmo, levante-se do seu banco aí agora. Agora, irmãos, levante-se, sabe, não é, o reino de Deus não tem lugar para covardes não, irmãos. Para quem vê o inimigo fazer o que quiser do seu campo de lentilhas. Pode ser insignificante para os outros, pode ser insignificante para o rico, para o pobre, para o governador, para o empregado, para o patrão, mas para você não. É o seu campo de lentilhas. Levante-se aí no seu trabalho, é o seu campo de lentilhas. Fala assim, eu sou um simples trabalhador, tá? Mexo com tal coisa assim, fico até com vergonha de falar lá na frente, lá na igreja. Né? E não, é o que Deus te deu. Levante, ser fiel no pouco, o Senhor colocará sobre o muito. Em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, comece a orar. Fala assim, Senhor, o Senhor me chamou para ser um valente. Eu rejeito toda covardia e timidez de mim. Quem está falando aqui na frente é um cara que não teria coragem, um jovem que não teria coragem, se não fosse Jesus entrar na vida dele. Há 26 anos atrás, ele não estaria aqui na frente. Ele não estaria aqui na frente, não teria coragem de forma alguma de falar com vocês, de pegar um microfone, de sequer compartilhar algo que Deus tinha falado no seu coração. Você me vê às vezes igual boneco de posto, balançando o braço para lá e para cá, mas irmãos, esse cara aqui não teria coragem de fazer o que está fazendo hoje. Quando Jesus entra na vida da gente, Ele transforma essa covardia ou essa timidez em coragem, em coragem. Coloque diante de Deus sua casa. Se você estava pensando, até ainda agora estava pensando assim, meu Deus, eu olho para minha família, ou vejo as pessoas olhando, vejo o inimigo zombando do que tenho, do que faço, do que falo, do que sou. Isso é o que o Senhor me deu, então eu vou zelar por isso como um valente. Eu estou nessa nação, pode não ser a melhor do mundo, mas eu vou zelar por ela como um valente. Eu posso não morar no melhor bairro da cidade, mas é onde o Senhor me plantou. Se é insignificante para os outros, se é um campo de lentilha para os outros, para mim não, para mim é o que o Senhor me deu, e eu vou zelar, e eu vou cuidar, e inimigo não entra. As pessoas olham para meu filho, para minha filha, para minha família, e veem algo insignificante, desprezam, mas inimigo não entra. Eu vou zelar, eu vou cuidar. Olha para a minha igreja, olha para isso, olha para o ministério, olha para aquilo. É o que Deus me deu, eu vou zelar, eu vou cuidar, eu vou ser fiel no pouco, e o Senhor me colocará sobre o muito. E eu estou falando de coisas dessa terra, mas sobre todas essas coisas, apesar de tudo isso, irmãos, nós temos uma pátria no céu, tudo muito maior do que tudo isso. E é pelas coisas que realmente importam para Deus é que nós devemos lutar. Lutarmos para sermos cheios, para sermos bênção, para sermos luz do mundo, sal da terra, como o Senhor deseja que sejamos. Em nome de Jesus.